Quando falamos de choro, eu acredito que ninguém melhor para falar de choro do que o próprio Davi. Um homem que era um poeta e um homem que era um guerreiro. Um homem completo. E no Salmo 6, versículo 6, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Aqui o salmista diz que ele chora tanto à noite que a sua cama fica inundada. Já estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ele relata aqui o seu choro, a sua aflição, o seu gemido. Ele diz que ele chora tanto que os seus lençóis ficam ensopados. Sabe, eu não sei qual é o motivo do seu choro, mas eu sei que tem muitas pessoas que choram na sua cama, que quando chegam à noite, colocam a cabeça no travesseiro, choram. Estão na sua cama, no lugar que deveria ser o seu lugar de descanso, o seu lugar de refrigério, o seu lugar de repouso, o seu lugar de paz, o lugar onde ele vai retomar as suas forças para o dia seguinte. A cama que é sinal de altar, a cama que é um altar de descanso, de renovo, de sonhos, de projetos, acaba sendo um altar de choro, de gemido. E aqui o salmista diz: a minha cama está inundada, está alagada de lágrimas. E há muitas pessoas chorando na cama. Há muitas pessoas que choram, que sentem a dor da cama, que foram abusados na infância, que possuem um casamento terrível. Esses dias eu falei da mulher, puxa, a mulher é tão firme, é tão forte, aguenta o tranco. Se você vê uma mulher com câncer, mas nós também temos o outro lado da moeda. Não tem coisa pior para uma mulher do que ter um marido que sai para trabalhar, não trabalha, passa o dia no bar, volta bêbado, sujo, e se deita na sua cama. Quantas pessoas choram e foram feridas na cama? Quantas pessoas não conseguem dormir, estão angustiadas, estão em depressão, e ao invés de dormirem, gemem na cama. Pessoas que foram usadas, que foram abusadas, que estão sofrendo na cama. Muitas pessoas estão chorando por causa do altar da cama. Mais à frente no Salmo 39, 12: ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cale perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Aqui o salmista, ele está pedindo ao Senhor: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas. E termina dizendo: porque eu sou um estrangeiro. Quantas pessoas não tem alguém para ouvir, não tem alguém que lhe dê ouvidos, que lhe dê um ombro amigo? Aonde ele está, ele é um estrangeiro, ninguém fala a sua língua, ninguém te entende, ninguém pode te ajudar. Você se sente sozinho, solitário, no meio de uma multidão, tendo muitos amigos, não há ninguém que fale a sua língua. E aqui o salmista, ele diz: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, e não te cales perante as minhas lágrimas. Sabe, os especialistas dizem que uma das coisas, por que surge no ser humano a lágrima, essa expressão da dor, é que o corpo humano, principalmente o facial, ele foi desenvolvendo expressões faciais para o sorriso, para a dor, para a curiosidade. Então a expressão facial era a primeira comunicação. E por não haver mais uma forma do corpo
do rosto, do corpo, expressar uma curiosidade, expressar uma dor, expressar uma alegria, expressar algo mais profundo, começa a surgir as lágrimas. E aqui nós vemos que o salmista fala: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos, não te cales perante as minhas lágrimas. Falam que uma imagem vale por mais de 1000 palavras, mas no mundo espiritual uma lágrima vale muito. Uma lágrima vale muito. Uma lágrima fala muito aos ouvidos do Senhor. Porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Eu não tenho um lugar fixo, eu não tenho uma moradia, eu estou de passagem neste lugar. Em volta de mim só tem inimigos querendo o meu mal. As pessoas não me entendem, as pessoas não me recebem, as pessoas querem o meu mal. Eu sou um peregrino, é como um estrangeiro em um país distante. É como um peregrino que está caminhando e não tem casa. E mais à frente, no Salmo 42:3, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? As lágrimas ligadas às necessidades, ao comer, ao beber, ao suprir as necessidades, a ter uma vida pelo menos digna. E esse versículo termina dizendo, as pessoas estão dizendo: aonde está o seu Deus? Quantas pessoas hoje estão chorando? Estão chorando por causa da cama, estão chorando por seus traumas de infância, estão chorando por causa de um abuso, seja um abuso verbal, um abuso físico, um abuso sexual. Muitas pessoas hoje estão chorando na cama. Outras estão buscando o Senhor como um estrangeiro nessa terra. E estão orando e pedindo ao Senhor: ouça o meu clamor, ouça as minhas lágrimas. E quantas pessoas estão chorando hoje porque perderam o emprego, porque voltam para casa e não têm condições de comprar um pão para o filho, de levar 1 litro de leite. É só nós ligarmos a TV que nós vamos ver que toda aquela classe baixa que se tornou classe média voltou a tornar-se classe baixa, está na linha da miséria de novo. Quantas pessoas hoje estão chorando por causa de um pedaço de pão, por uma porta de emprego? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? No Salmo 102:9, pois tenho comido cinza com pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Salmo 56:8, Tu constante as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Tu contaste as minhas aflições. É uma palavra que sabe quem é Deus, que sabe que Deus tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, que Deus, Ele tem sabedoria, Ele tem razão, Ele tem consciência. Tu contastes as minhas aflições. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe o que está acontecendo, quantas vezes aconteceu. Tu contaste as minhas aflições. É um Deus inteligente, um Deus racional, um Deus que vê. E continua o texto: põe as minhas lágrimas no teu odre. Que Deus é esse? Que é inteligente, que é racional, que sabe o que está acontecendo, que sabe quantas aflições você tem passado, que conta as suas aflições, que põe num odre as suas lágrimas. No mundo espiritual, uma lágrima vale muito. No mundo espiritual, uma lágrima fala mais do que 1000 palavras. No mundo espiritual, uma lágrima é a expressão da verdadeira adoração,
é a expressão da angústia e da súplica, do clamor de um adorador. A lágrima é a expressão da dor da alma, do corpo, das doenças psicossomáticas que começam na alma e afetam o nosso corpo. Mas tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Nós sabemos que o azeite é muito precioso para nós, mas também precisamos saber que as nossas lágrimas são muito importantes para o nosso Deus. Ele coloca num odre. Que Deus é esse que sabe? Que Deus é esse que conta? Que Deus é esse que guarda as nossas lágrimas? Não estão elas no teu livro? Mas quando vamos falar de choro, todos sabem qual é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Eu sempre me perguntei, mas por que esse é o menor versículo da Bíblia? Porque quando você vê uma pessoa chorando, não tem muito o que falar. Mas quando você vê Jesus chorando, o que você vai falar? Eu disse, eu nunca vi meu pai chorando. Mas se eu visse meu pai chorando, o que eu ia falar para meu pai? E o menor versículo da Bíblia, em João 11:35, Jesus chorou, ponto. E por que Jesus chorou? Por causa das suas dores? Por causa das suas aflições? Por causa de uma doença psicossomática? Por causa de depressão? Por causa de solidão? Por causa que a multidão o deixou? Não, Jesus chorou, ponto. Porque o seu amigo tinha morrido. Acredito que não existe uma expressão maior das lágrimas de dor, de sofrimento da alma, o corpo dói. É quando perdemos alguém que amamos, quando perdemos um ente querido. E Jesus chorou, porque Lázaro, o seu amigo, morreu. E é interessante que Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Há 4 dias atrás, 4 dias antes, Jesus dizia, a morte, a doença dele não é para a morte, mas é para que o Pai seja glorificado, é para a glória do Pai. Jesus sabia o que estava acontecendo, Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus sabia que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória do Pai. Jesus entendia o texto e o contexto, Jesus entendia o que estava acontecendo, mas quando ele se depara diante do seu amigo sepultado, o texto para e diz, chorou. Jesus chorou. Até os judeus que estavam em volta diziam um para o outro, vejam como ele ama, como ele amava o seu amigo. Será que ele, se ele não estivesse aqui, não poderia ter feito como fez com o cego, com o paralítico? Será que não podia ter curado? Isso já era normal. Isso já era normal na vida de Jesus. Curar cego, curar paralítico, libertar as pessoas, já era normal. Mas Jesus, ele não é um simples milagreiro. Ele veio nos dar salvação e vida em abundância. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Mas dentro desse processo, Jesus chorou. Jesus não chorou por causa de uma dor física, por causa de uma dor da alma, uma doença psicossomática. Jesus não chorou por causa dele, mas ele chorou por causa do seu amigo. E sabemos a história, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus chorou, diga, Jesus chorou. Se Jesus chorou, nós não só podemos, não só é natural chorar, como se torna também um princípio. Agora não faz simplesmente parte do nosso sistema natural, do nosso sistema humano. Agora faz parte do nosso estilo de vida. Como eu disse, não existe dor maior
do que a perda de uma pessoa amada, de um amigo, de um parente, de uma mãe, de um filho, nem se fala. Porque sabemos que primeiro se vão os pais e depois os filhos. É muito grande a dor. Os especialistas dizem que uma pessoa leva em média 7 anos para se recuperar de um luto. Uma pessoa cristã acompanhada por um bom pastor leva em média 3 anos para se recuperar de um luto. Uma pessoa inteligente, equilibrada, ministrada, sendo apacentada, um cristão, um discípulo, um membro de igreja, uma pessoa, quando acontece isso na sua vida, na sua família, leva 3 anos para começar a se recuperar. Uma pessoa normal leva em média 7 anos e muitos nunca vão se recuperar. Diga, Jesus chorou. Mas o que me chama a atenção na vida de Jesus é que Jesus diz, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. No momento de mais angústia de Jesus, em que ele foi traído, em que ele foi vendido, foi traído, foi esbofeteado, foi abandonado, foi rejeitado, foi negado, em que foi zombado, foi esbofeteado, foi cuspido, foi envergonhado, deixado nu, foi zombado com uma cana e com uma coroa de espinho, trocado e colocado no lugar do maior malfeitor da época. Jesus está ali sendo injustiçado, humilhado, está ali sendo morto em praça pública. Jesus diz às mulheres que estavam em volta. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim. Qualquer que olhasse para Jesus iria chorar. Basta nós vermos uma cena de filme que o nosso coração se quebranta e ficamos angustiados. Imagine vermos aquelas cenas reais diante dos nossos olhos, feita a um justo, ao Filho de Deus. Aquelas mulheres choravam em volta de Jesus, mas Jesus, olhando para elas, disse: não chorem por mim. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos. Eu acredito que depois do choro, da dor da morte, do choro do luto de um filho, o pior choro é o choro de desgosto por um filho. Ver uma mãe chorar de desgosto por um filho é a coisa mais difícil e mais dolorida que tem. Quantas vezes fizemos ou estamos fazendo a nossa mãe chorar? Mas Jesus diz: não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus não quer que a gente chore à toa. Tá certo que eu não vou aqui trazer um paralelo entre eu e o meu filho a rodinha do seu carrinho de brinquedo que é de R$1,99 quebrando e ele chorando. E eu até falo: filho, tudo bem, homem chora. Tá bem, você lá não é um homem ainda, mas tudo bem, homem chora. Mas vai chorar por isso? E eu não quero dizer: puxa, mas você chorando por isso, chorando por aquilo, ainda está chorando por causa disso. Mas aqui Jesus, Ele traz ao cenário bíblico e ao cenário de seguir a Cristo o choro. Não simplesmente chorar por chorar, mas a questão de chorar por nós mesmos e pelos nossos filhos.
Lucas 23, 28. E eu quero te fazer uma pergunta: pelo que você tem chorado? Tudo bem, se a sua rodinha do seu carrinho em 1,99 quebrou, tudo bem, você pode chorar. Tem pessoas chorando por causa de um brinquedo, tem gente chorando por causa de um videogame, tem gente chorando por causa de uma bicicleta, tem gente chorando por causa de um abuso na cama. Nós sabemos, e cada vez mais torna proporções maiores no nosso país, essa questão da violência doméstica, dessa violência contra a mulher. Do abuso físico, moral, do abuso verbal, do abuso físico, sexual, das crianças. Estamos chorando por causa das dores que foram feitas no casamento, na casa, em uma cama. Estamos chorando sim. Estamos chorando sim, clamando ao Senhor, para que ouça o nosso clamor e veja as nossas lágrimas. Estamos chorando sim, estamos clamando por paz e prosperidade, porque há muitas pessoas necessitadas, passando fome. Choramos sim, choramos diante do Senhor, para sermos libertos, para sermos curados. Choramos em uma verdadeira adoração, em uma entrega verdadeira, ainda que todo mundo esteja criticando, estamos chorando aos seus pés, como verdadeiros adoradores. Vimos o nosso mestre chorar. Mas ele diz: chorem por vocês, chorem pelos vossos filhos. E isso porque Jesus via o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Não é à toa que ele diz, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém. Jesus sabia o que ia acontecer em poucos anos em Jerusalém. E se nós olharmos para o nosso país, as eleições já começaram há muito tempo. As guerras políticas já começaram. O Brasil, que já esteve a um passo de uma guerra civil, está num momento difícil. E se nós olharmos um pouquinho para frente, nós vamos chorar por nós e pelos nossos filhos. O que será dos nossos filhos em uma geração de viciados, de zumbis pelas ruas? O que será dos nossos filhos sem emprego? O que será dos nossos filhos e de nós? Sabe quando Jesus fala que bem-aventurados são os que choram? E sabemos que bem-aventurado significa feliz. Como é que alguém que chora vai ser feliz? Porque não existe separação entre as coisas. Como é que um bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma pessoa próspera chora? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe, aqui nesse texto tão importante, não diz que Jesus ia mudar a situação de Jerusalém, que ia acontecer durante uns anos. Jerusalém sendo invadida e sendo destruída. Mas ele está consolando aquelas mulheres. Não chorem por mim, porque eu estou chorando é por vocês. Sabe, bem-aventurados, felizes e prósperos os que choram, porque serão consolados. O que se faz no enterro? A não ser você estar junto e dizer, vamos passar por isso junto. Há momentos em que Deus não vai fazer, há momentos em que Deus não vai mudar a história, há momentos em que a dor parece não passar, as coisas não acontecerem, mas o que nós temos com clareza, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
o que é ser consolado só de ter alguém junto com você, que te entende, que fala a mesma língua, que te dá o ombro amigo, que olha para você com amor e com ternura. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Salmo 116, 8 diz: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. 116, 8: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Sabe, muitas vezes ser consolado por Deus é simplesmente ter Deus com você e nessa tristeza estar feliz. E como é que o apóstolo pode dizer, estando triste, mas feliz? Como pode estar alguém chorando por dores, por aflições, por necessidades, mas feliz, em gozo? Porque o Senhor está consolando. Vamos passar por essa vida. Alguns entes queridos já passaram, outros ainda vão passar. Sabe, às vezes eu vejo pessoas, o pai está com 90 e tantos anos, mas não aceita. Muitas pessoas já se foram. Muitos amigos, muitos Lázaros, muitos Jonatas, muitos familiares, muitas pessoas queridas já se foram, muitos outros ainda vão. A única certeza que nós temos é essa. Mas nós podemos ter certeza que são bem-aventurados os que choram, porque o Senhor os consolará. E aí você vai entender a bênção do Senhor, entender a bênção do Senhor e a sua graça, a sua glória. E você vai poder dizer, eu estou triste, mas feliz. Porque está doendo, dói muito, dói muito. Parece que não tem cura, parece que não vai sarar, parece que não vai parar de doer. Parece que você está caindo num poço e não tem fim. Dói, dói muito. Você está triste, está doendo, dói a alma, dói o corpo. Se não cuidar, acaba tendo doenças psicossomáticas. Dói demais, dói muito. Você chora, você geme, mas está doendo, mas você está feliz. Você está triste, você perdeu, mas você está feliz. Bem-aventurados que choram, porque o Senhor os consolará. O Senhor é contigo em todo momento, em toda situação. Passando pelas águas, passando pelo fogo, o Senhor é contigo. Quando vai terminar a Bíblia, tem um versículo lindo. Em Apocalipse 21, 4 e 5, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Antes o Senhor estava recolhendo e agora Ele vai limpar. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Só não vamos sofrer, só não vamos sentir dores, só não vamos sentir a perda, só não vamos passar pelo luto, quando o Senhor se assentar no trono e disser, eis que faço novas todas as coisas. Mas enquanto estamos aqui, podemos estar tristes e felizes, com a presença do Senhor e a sua graça, sendo bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.